Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em um tema profundamente fascinante e, para muitos, surpreendente: as transformações pelas quais a Bíblia passou ao longo dos séculos. Você já se perguntou se a Bíblia que temos em nossas mãos é exatamente a mesma que existia nos tempos de Jesus ou dos apóstolos? Prepare-se para uma jornada cheia de descobertas históricas, espirituais e teológicas, que irá enriquecer sua compreensão sobre esse livro tão especial e mostrar como a mensagem divina resistiu às influências do tempo e da humanidade. Nossa história começa no século IV, um momento crucial para o cristianismo. Após anos de perseguições, a Igreja finalmente tinha conquistado um espaço central no Império Romano, graças à conversão do imperador Constantino. Nesse contexto, surgiu a necessidade de consolidar sua autoridade espiritual e política. Foi nesse período que Jerônimo, um brilhante estudioso das Escrituras, recebeu uma das missões mais desafiadoras da história: criar a Vulgata Latina, uma tradução oficial da Bíblia que pudesse ser compreendida por toda a cristandade de língua latina. A tarefa de Jerônimo estava longe de ser simples. Ele tinha acesso a manuscritos em hebraico, aramaico e grego, cada um com suas próprias nuances e desafios linguísticos. Muitas palavras e expressões desses idiomas antigos não possuíam equivalentes diretos no latim, forçando Jerônimo a fazer escolhas interpretativas. Por exemplo, como traduzir o termo hebraico chesed, que pode significar bondade, amor ou misericórdia, dependendo do contexto. Essas decisões não eram apenas técnicas, mas também teológicas, já que cada escolha influenciava a forma como os leitores entenderiam a mensagem divina. Além disso, Jerônimo não trabalhava em um vácuo. Ele enfrentava pressões políticas e teológicas de líderes da Igreja, que buscavam alinhar os textos bíblicos com a doutrina em evolução. Imagine o peso dessa responsabilidade. Sua tradução não apenas moldou o cristianismo de sua época, mas também estabeleceu um padrão que influenciaria todas as traduções subsequentes. Esse cenário nos leva a um aspecto essencial. A Igreja primitiva não era apenas uma comunidade de fé, mas também uma instituição política poderosa. Para consolidar sua autoridade, era fundamental ter uma mensagem unificada. Assim, o texto sagrado tornou-se uma ferramenta estratégica nesse processo. Passagens foram ajustadas, palavras suavizadas e ideias reformuladas para reforçar conceitos como a obediência à hierarquia eclesiástica e a centralidade da Igreja na salvação. Um marco decisivo nesse caminho foi o Concílio de Cartago, realizado no ano 397. Foi nesse concílio que os líderes da Igreja definiram formalmente o cânon bíblico, ou seja, os livros que seriam considerados inspirados por Deus. No entanto, essa decisão não foi puramente espiritual. Textos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria foram excluídos, não por falta de valor espiritual, mas porque suas mensagens não se alinhavam com a visão teológica e institucional que a Igreja desejava promover. Esses evangelhos, descobertos séculos depois, revelam uma pluralidade de interpretações do cristianismo primitivo, onde diferentes comunidades entendiam e viviam a fé de maneiras únicas. Antes da invenção da imprensa no século XV, cada exemplar da Bíblia era copiado à mão, um trabalho que frequentemente resultava em erros e, em alguns casos, em alterações deliberadas. Imagine o cenário: um escriba trabalhando horas a fio, à luz de velas, tentando reproduzir com precisão um texto sagrado. Em meio à exaustão, pequenas mudanças poderiam ocorrer. Algumas dessas mudanças eram acidentais, como a troca de uma letra ou palavra. Outras, no entanto, eram intencionais, feitas para esclarecer questões teológicas ou até mesmo para harmonizar passagens conflitantes.
Entre os exemplos mais famosos de alterações no texto bíblico está a chamada vírgula joanina, em 1 João 5, 7 e 8. Essa passagem, que faz uma referência explícita à Trindade, não aparece nos manuscritos gregos mais antigos. Estudos modernos mostram que ela foi inserida séculos depois, provavelmente para apoiar debates teológicos sobre a natureza de Deus. Outro caso intrigante é a história da mulher adúltera, encontrada em João 7, 53, 8, 11. Quem não conhece a frase, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra? Apesar de sua beleza e impacto, essa narrativa não aparece nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João e é considerada por muitos estudiosos uma adição posterior. Até mesmo a pontuação, algo que damos como certo hoje, pode alterar drasticamente o significado de um texto. Em Lucas 23, 43, Jesus diz ao ladrão na cruz: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Mas a posição de uma vírgula muda completamente o entendimento. Se lida como, "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." O sentido do tempo da promessa muda. Isso nos mostra como detalhes aparentemente simples têm um impacto profundo na interpretação das Escrituras. As diferenças entre as Bíblias católicas e protestantes também são um reflexo dessas transformações. Livros como Tobias, Sabedoria e outros considerados deuterocanônicos pelos católicos foram rejeitados pelos protestantes durante a Reforma. Essa decisão não foi apenas teológica, mas também influenciada por contextos culturais e disputas religiosas. Nos dias de hoje, traduções modernas continuam sendo influenciadas por questões sociais. Há uma tendência crescente de usar linguagem neutra em relação ao gênero, refletindo debates contemporâneos sobre igualdade e inclusão. Essas escolhas mostram que a Bíblia é um texto vivo, continuamente interpretado à luz das necessidades e desafios de cada época. Além disso, descobertas arqueológicas, como os manuscritos do Mar Morto e a biblioteca de Nag Hammadi, trouxeram à tona textos antigos que ampliam nossa compreensão do cristianismo primitivo. O Evangelho de Tomé, por exemplo, apresenta um Jesus que ensina o autoconhecimento como caminho para a salvação, enquanto o Evangelho de Maria destaca o papel fundamental das mulheres na comunidade cristã. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi moldada por mãos humanas, mas isso não diminui sua importância ou sua inspiração divina. Pelo contrário, essas mudanças nos desafiam a olhar para ela com um coração aberto e uma mente curiosa. Conhecer sua história nos ajuda a apreciar ainda mais a mensagem divina que ela transmite. Muito obrigado por acompanhar até aqui. A história da Bíblia nos ensina que, mesmo passando por tantas transformações, ela continua sendo uma fonte inesgotável de sabedoria, amor e esperança. Conhecer suas origens não enfraquece a fé, mas a fortalece, pois nos leva a entender como Deus age através do tempo e das circunstâncias humanas. Que possamos sempre buscar a verdade com humildade, discernimento e fé. A Bíblia é, ao mesmo tempo, a palavra de Deus e o reflexo da história humana. Que possamos valorizá-la em toda a sua complexidade e beleza. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua jornada de aprendizado e fé.